Você vai ouvir o silêncio antes da tempestade. E, de repente, são eles que estão batendo à sua porta. Agora você acha que tudo acabou só porque eles estão quietos. Você acha que eles se esqueceram de você porque seu telefone está mudo. Não. O silêncio não é o fim da história. É a parte em que tudo começa a mudar. Meus amigos, vocês não estão sendo ignorados porque não são importantes. Vocês estão sendo estudados. Estão sendo sentidos de maneiras que as palavras nunca poderiam expressar. E logo, sim, muito em breve, eles entrarão em contato. Não porque vocês perseguiram, mas porque vocês pararam. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem que vocês são um farol em um penhasco. Todas as noites, vocês acendem sua luz para que os navios possam encontrar o caminho. Evitam naufrágios, ficam seguros. Eles não agradecem ao farol, nem mesmo olham para cima. Eles simplesmente presumem que ele sempre estará lá. Até que uma noite você apaga, sem aviso, sem sinal. E de repente, todos os navios se perdem, à deriva, naufragando, sem saber o que aconteceu. Esse é você. Eles não apreciavam a luz porque nunca precisaram. Mas quando você fica em silêncio, quando sua energia para de guiá-los, eles sentem isso como um navio sente as rochas. Nos contaram uma mentira, meus amigos, que se eles não respondem, devemos tentar novamente. Que se alguém se afasta, devemos puxar com mais força. Que lealdade significa perseguir alguém quando essa pessoa claramente saiu do campo. Mas deixe-me esclarecer uma coisa para você. Isso não é amor. Isso é autoflagelação emocional. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Então, por que abrir mão do seu poder tentando consertar o que você nunca quebrou? Deixe eu ser direto. Você não está sendo fraco ao ficar em silêncio. Você está sendo forte. Você está reiniciando a energia. Porque o silêncio, quando enraizado no respeito próprio, não na manipulação, é uma arma. E eles nunca percebem isso. Veja, enquanto você estava constantemente checando seu celular, eles estavam lá fora, sem se incomodar. Mas agora que você desapareceu, esse silêncio está gritando. Eles sentem isso à noite, em suas entranhas, em seus sonhos. Esse é o impacto da retirada. Eles não percebem sua presença até que ela esteja ausente por tempo suficiente para ecoar. Você era muito disponível, muito gentil, muito consistente. E embora essas sejam características lindas, quando dadas à pessoa errada, elas se transformam em correntes. Mas agora você está cortando essas correntes. Você está se afastando, não para punir, mas para proteger sua paz. Isso não é rejeição, é reflexão, e são eles que estão refletindo. Agora, eles vão contar histórias para si mesmos para encobrir a culpa. Você sempre foi demais, eles dirão. Mas no fundo, eles sabem. Eles sabem que aquele que sempre se importava, aquele que nunca desistiu, aquele que sempre esteve presente, não está mais lá. E é isso que desencadeia a ligação, a mensagem, o "Ei, estava pensando em você". Isso sempre acontece, mas, a essa altura, você já estará com os pés no chão demais para sangrar novamente. Então, se você tem ficado em silêncio, se tem se perguntado se isso está adiantando alguma coisa, sim, está. Eles sentem isso e vão agir de acordo. Então, respire fundo, levante o queixo e diga a si mesmo: eu sou o dono do silêncio. Esse é o seu poder agora. Essa é a sua identidade. Digite isso nos comentários agora mesmo. Eu sou dono do silêncio. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está perseguindo. Você está escolhendo. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever. Porque o que vem a seguir é a razão pela qual eles voltam sem você levantar um dedo. Fique comigo. Número 1. Eles não se esqueceram de você. Eles só não sentiram o silêncio. Ainda.
Eles não percebem o que você deu até você parar de dar. Eles não ouvem o silêncio até que ele ecoe no lugar onde sua voz costumava estar. As pessoas não se esquecem de você. Isso é mentira. Seu medo te diz no meio da noite para pegar seu celular e verificar o perfil deles novamente. As pessoas não esquecem alguém que apareceu com toda a sua alma. Elas não esquecem aquele que sempre respondeu, aquele que se lembrou dos seus dias ruins, aquele que deu calor quando nunca foi retribuído. Mas o que elas esquecem é como era ter você até que esse sentimento se foi. Imagina uma sala com uma música suave tocando ao fundo. Você nem percebe. Enquanto ela está lá, você fala por cima dela, passa por ela, vive através dela. Mas no segundo em que ela para, silêncio total. De repente, é ensurdecedor. É isso que o seu silêncio faz. Ele interrompe a trilha sonora a qual eles se acostumaram. Sua presença sempre esteve tocando ao fundo da vida deles, suave e confiável. Até que um dia parou. E agora, o silêncio é mais alto do que suas mensagens jamais foram. Você pode estar se perguntando agora. Mas se eles se importassem, não teriam entrado em contato até agora? Não seriam eles que estariam atrás de você? Essa é a armadilha. Esse é o medo. Essa é a ferida. Não falar a verdade. A verdade é esta. Eles não sentiram o silêncio por tempo suficiente. Eles não sentiram o frio da sua ausência, porque você continuou aquecendo o espaço que eles deixaram para trás. Cada vez que você mandava 2 mensagens, cada vez que entrava em contato só para saber como eles estavam, cada vez que preenchia o silêncio por eles, você lhes dava conforto emocional, sem esforço emocional. E o que acontece quando alguém recebe conforto sem custo? Fica insensível a ele, deixa de valorizá-lo, trata-o como se estivesse sempre lá. Você os treinou sem querer, mas através do seu amor, da sua esperança, da sua crença de que, se você se esforçasse mais, desse mais, ficasse mais tempo, eles finalmente entenderiam o seu valor. Mas eles não entenderam, não porque você não fosse digno, mas porque o seu esforço se tornou invisível. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você imaginou todas as versões dessa história. E se eles não sentirem minha falta? E se eles já tiverem seguido em frente? E se o silêncio simplesmente os fizer esquecer? Mas a realidade é que eles não esquecem. Eles se lembram mais quanto mais tempo você fica longe. Eles sentem isso quando o celular deles acende, e não é você. Eles sentem isso quando vem uma postagem que os lembra do que você costumava dizer. Eles sentem isso nos momentos de silêncio, aqueles que você costumava preencher. Mas aqui está o problema. Isso não é instantâneo, não é um efeito micro-ondas. O silêncio funciona de forma lenta, mas poderosa. Não é um tapa na cara, é uma queima lenta, uma percepção que os atinge dia após dia, momento após momento, até que um dia eles percebem que você se foi, e não apenas temporariamente, de uma forma que parece real, se foi de uma forma que parece definitiva. E é aí, meus amigos, que eles começam a lembrar não apenas quem você era, mas como era ter alguém como você. Vai ser difícil. No começo. Haverá dias em que você vai questionar se eles realmente se importavam. Você vai ficar olhando para o seu celular, se perguntando: será que hoje é o dia em que eles vão quebrar o silêncio? Você vai lutar contra a vontade de simplesmente dizer oi. Mas cada vez que você não fizer isso, você ganha. Cada vez que você fica em silêncio, em vez de quebrá-lo para perseguir alguém que não está te perseguindo, você muda o equilíbrio, você muda a história, você deixa de ser aquele que tenta ser lembrado e se torna aquele que eles não conseguem parar de lembrar. Pense nisso. O que mais sentimos falta na vida? As coisas que esperamos que estejam sempre lá, até que não estejam mais. Você era essa fonte de conforto, de lealdade, de presença.
E agora que se foi, o vazio que você deixou para trás começará a doer. O silêncio começará a sussurrar. A ausência começará a falar. E o que ela dirá? Ela dirá que você significava mais do que eles percebiam. Ela dirá que sua energia era insubstituível. Vai dizer que seu amor era raro. E, acima de tudo, vai dizer que você não vai voltar o mesmo. O silêncio que você mantém agora não é passivo, não é fraqueza. É o limite mais alto que você já estabeleceu. Ele diz: não vou perseguir o que não me escolhe. Diz: não vou mais implorar por migalhas de uma mesa que eu construí. Diz: se você não sente minha falta, é porque nunca esteve pronto para me receber. E sim, eles vão ouvir isso. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vão ouvir, porque a presença real não desaparece. Ela ecoa. E seu silêncio, quando enraizado na força, se torna o eco assombroso nos quartos. Eles já se sentiram seguros, ignorando você, nos lugares onde suas mensagens costumavam iluminar a escuridão. Agora está tudo vazio, silencioso, frio. E é aí que a culpa surge, é aí que as memórias voltam, é aí que eles percebem que você não parou de se importar. Você começou a se importar consigo mesmo. Então, deixe-os lidar com isso. Deixe-os sentir a ausência que antes consideravam natural. Deixe seu silêncio se tornar o espelho deles. Você carregou essa conexão sozinho por muito tempo. É hora de eles carregarem o peso do que não fizeram. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eles sentem isso agora. Diga, assuma, mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que seu silêncio não é confusão. É clareza. Não é passividade. Seu poder. E fique comigo, porque o que vem a seguir é o que acontece quando a culpa finalmente fala mais alto que o silêncio. Número 2. O silêncio não os afasta. Ele os leva à reflexão. O silêncio não encerra a conversa. Ele a inicia, aquela da qual eles não podem escapar. Você achava que seu silêncio significava que eles estavam se afastando ainda mais, que se você não falasse, eles esqueceriam, que se você não explicasse, eles seguiriam em frente. Mas aqui está o paradoxo. Eles nunca lhe disseram. Seu silêncio não os afasta. Ele os atrai. Isso não acontece no momento em que você fica em silêncio. Não é quando eles sentem isso. Não. Naquele momento, eles não sentem nada. Eles acham que é apenas mais uma pausa. Eles presumem que você vai voltar, porque você sempre voltou. Eles acham que você está sendo dramático, temporário, previsível. Mas o tempo tem uma maneira estranha de aguçar o que antes era confuso. Quanto mais o silêncio se prolonga, mais pesado ele se torna. Quanto mais sua ausência se expande, mais ela os envolve. Essa é a armadilha em que eles caíram, e essa é a armadilha da qual agora não conseguem escapar. Imagine entrar em uma sala cheia de barulho, vozes altas, luzes, música tocando. Você acha que não reage? Você está distraído. Agora, imagine entrar em uma sala em completo silêncio. O que você faz? Você para. Você escuta. Você percebe. É isso que o silêncio faz. Ele prende a atenção. Ele força a mente para dentro, e quando a mente vai para dentro, ela começa a cavar. Eles começam a pensar no que você disse, no que eles disseram, no que eles nunca disseram, no agradecimento. Eles não deram a mensagem que deixaram. Leram o esforço que descartaram, porque achavam que você nunca iria parar de tentar. No silêncio, as desculpas perdem volume. As mentiras que contaram a si mesmos sobre por que não se esforçaram mais começam a se quebrar. Porque quando você era barulhento, eles tinham algo contra o que se rebelar. Mas agora que você se foi, tudo o que eles têm é o eco. E o eco é sempre honesto. Veja, quando você estava mandando mensagens para eles, eles estavam ignorando você. Quando você estava se explicando,
Eles estavam revirando os olhos. Quando você estava lutando por conexão, eles estavam lutando para permanecer distraídos. Mas agora, você deu um passo atrás, não disse nada, não enviou novas mensagens, nenhuma atualização, nenhuma migalha emocional. E isso, meu amigo, é o que os força a finalmente sentir você. Você não é mais um ruído na vida deles. Você é uma pergunta, uma lacuna, uma presença que se tornou uma ausência. E toda vez que eles sentem essa lacuna, a mente deles tenta preenchê-la com uma história. Mas eis o problema: eles não sabem mais a história. Você não é mais previsível, não é mais acessível, não está mais disponível quando eles querem. E as pessoas temem o que não podem prever. Você costumava ser a resposta. Agora, você é a pergunta. E as perguntas assombram as pessoas mais do que as respostas jamais poderiam. Vamos acabar com a mentira. Te ensinaram que, se você se importa, deve provar isso. Que amor significa aparecer repetidamente, mesmo quando eles não aparecem. Que silêncio é rejeição, e silêncio é fraqueza. Mas a verdade, o silêncio, é a declaração mais forte que você pode fazer quando suas palavras são ignoradas. Não é vingança, é realinhamento. Você não está punindo as pessoas, você está dando espaço a elas. Não apenas espaço para pensar, mas espaço para sentir as consequências de suas próprias ações. Tem um motivo. As pessoas começam a sonhar com você depois que você fica em silêncio. Um motivo. Elas começam a acompanhar suas histórias. Um motivo. Elas mandam aquela mensagem. E aí, estranho, semanas depois. Não é aleatório, não é mágica. É reflexão. Elas estão se lembrando do que você era, não porque você as lembrou, mas porque você finalmente parou. Quando você estava sempre presente, era ruído de fundo. Agora que você se foi, você é o centro das atenções, e talvez eles não voltem imediatamente. Talvez eles lutem contra isso. Talvez se distraiam com alguém novo. Talvez finjam que estão melhor assim. Mas nenhum substituto se compara à presença real. E a sua? A sua é inesquecível, porque você não ofereceu apenas atenção, você ofereceu profundidade. Você não apareceu apenas, você os viu e se importou. Esse tipo de energia não desaparece. Ela permanece no espelho deles, na cama deles, nas memórias deles. Você se tornou a voz na cabeça deles no momento em que a sua se calou. E é aqui que fica difícil para você, porque o silêncio não faz apenas eles refletirem, ele faz você refletir também. E às vezes, o que você descobre dói. A verdade de quanto você deu, a verdade de quão pouco você recebeu, a verdade de que talvez eles nunca merecessem ter acesso a você. E nessa reflexão, você começa a mudar. Você para de esperar. Você para de esperar. Você começa a se curar. É aí que o jogo muda completamente. Não quando eles voltam, mas quando você não precisa mais deles. E é aí, ironicamente, que eles finalmente sentem a necessidade de entrar em contato. Porque aqui está a verdade nua e crua. As pessoas não mudam por amor. As pessoas mudam quando temem a perda. Quando percebem que o conforto que davam como certo se transformou em distância. Quando vão procurar você e você não está mais lá. É aí que o silêncio faz o que todas as suas explicações, seus apelos, seus esforços nunca conseguiram. Então pare de acreditar que o silêncio significa derrota, significa disciplina. Significa que você está deixando a situação falar por si mesma. Você não está mais traduzindo seu valor em palavras desesperadas. Você está permitindo que o universo revele o que acontece quando você se afasta. E, acredite, ele sempre revela. Ou eles mostram que nunca se importaram, ou percebem que você é a pessoa que nunca deveriam ter deixado ir. Você não está mais perseguindo. Você está escolhendo. Você não está se esforçando. Você está se elevando. Você
não está quebrando o silêncio para se sentir importante. Você está mantendo o silêncio porque você já é. Escreva isso nos comentários. Meu silêncio revela a verdade. Diga isso com força. Deixe ecoar em cada mensagem não lida, em cada ligação ignorada, em cada cômodo. Eles entram se perguntando para onde você foi, porque você não desapareceu. Você evoluiu, você não ficou indiferente. Você ficou calmo. Você não perdeu o controle, você o recuperou. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a culpa que eles tentaram enterrar, finalmente vindo à tona. E desta vez, não será você quem estará pensando demais, serão eles. Número 3. Você ensinou a eles que podiam te ignorar. Agora, o silêncio desfaz isso. O que você permite é o que vai continuar. O que você para é o que eles começam a notar. Não vamos amenizar as coisas. Eles não começaram a te ignorar do nada. Eles foram treinados. Não de uma vez, não em uma mensagem, mas lentamente, gradualmente, repetidamente. E você sabe quem os treinou? Você, não é? Não por fraqueza, não por estupidez, por esperança, por amor, por aquela crença perigosa. Todos nós fomos alimentados com a ideia de que, se você apenas aguentar mais um pouco, eles finalmente vão mudar. Mas eles não mudaram. E agora você está sentado em silêncio, se perguntando o que mudou, por que eles pararam de tentar, por que ficaram tão confortáveis dando tão pouco. Meu amigo, eles não mudaram, eles se adaptaram. Você lhes deu o plano. Você ensinou a eles que continuaria tentando mesmo, quando eles não respondessem, que continuaria perdoando mesmo quando eles não te dessem nada em troca, que eles poderiam desaparecer e voltar quando quisessem, e você os receberia com carinho que eles não mereciam. E agora você está chocado. Eles te tratam como uma opção, mas o que mais eles fariam? Você deu a eles um desconto no seu valor e eles pagaram o preço que você estabeleceu. Agora, antes de se culpar, vamos fazer uma pausa. Não se trata de culpa, mas de consciência, de recuperar o poder. Porque, assim como você os treinou para ignorá-lo, agora você pode destreiná-los. Não com mais mensagens, não com palestras emocionais, não com parágrafos do tipo "eu mereço melhor", mas com silêncio, com espaço, com ausência. Esse é o novo currículo. Pense nisso assim. Um cachorro toca um sino, ganha um petisco, toca de novo, ganha outro. Mas no momento em que toca o sino e nenhum petisco vem, confusão, curiosidade, depois quietude. O mesmo acontece com as pessoas. Elas mandam uma mensagem, e você responde na hora. Elas deixam você esperando por dias e você entra em contato primeiro mesmo assim. Elas tratam você com frieza e você dá calor humano. Elas bagunçam e você arruma. Ding, guloseima. Ding, guloseima. Por que elas mudariam se nunca precisaram mudar? Mas silêncio. Silêncio é quando o sino para de funcionar. É quando o padrão se quebra e o cérebro humano odeia padrões quebrados. É aí que elas começam a questionar, a se perguntar, a recalcular. Espera aí, por que elas não estão respondendo? Será que seguiram em frente? Eu os pressionei demais? Esse desconforto é o que ensina, é o que desaprende, é o que os faz perceber que a porta que eles achavam que estaria sempre aberta se fechou sem fazer barulho. Mas vamos falar sobre por que isso é difícil para você, porque eu sei o que está passando pela sua cabeça. E se eles nunca voltarem? E se eles acharem que eu não me importo? E se meu silêncio apenas confirmar que eles estavam certos em ir embora? Esses pensamentos? Isso não é intuição, isso é trauma. É a parte assustada de você que vem se doando demais há anos. Essa parte de você que acha que o amor tem que ser conquistado através da exaustão, essa parte de você que foi ensinada que amor significa nunca ir embora. Não importa quantas vezes eles tenham ido. Mas amor verdadeiro, respeito verdadeiro,
Conexão verdadeira. Isso não vem de ser um capacho, vem de ser uma porta, uma que só se abre para aqueles que batem com esforço, não com expectativa. O silêncio não é a ausência de amor, é a presença de limites. Ele diz: não estou aqui para continuar provando que sou digno. Estou aqui para ver quem já vê isso. Marco Aurélio disse: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Então, de que cor sua alma está tingida? Dúvida, desespero, dor esperançosa. É hora de mudar a tinta. É hora de tingi-la com força, com clareza, com poder calmo. O tipo de poder que não precisa levantar a voz para ser sentido. Você não está sendo frio. Você está sendo limpo. Você está enxaguando as mentiras. A mentira de que você tem que continuar dando para alguém ficar. A mentira de que, se você parar, significa que você falhou. A mentira de que o silêncio é cruel. Não, o que é cruel é ser emocionalmente sangrado e chamar isso de conexão. O que é cruel é deixar alguém te dar migalhas e chamar isso de amor. O que é cruel é ensinar alguém que pode te tratar como algo secundário e ver sua alma encolher cada vez que você sorri, apesar da dor. Então, o que acontece agora? Você para. Você para de se explicar para pessoas que não ouvem. Você para de responder a mensagens preguiçosas de uma palavra só porque sente falta delas. Você para de recompensar a inconsistência. Você para de justificar o desrespeito. Você para de fazer 100% do trabalho emocional e chamar isso de amor. Deixa o silêncio ser a conversa que eles têm evitado. Deixa a ausência se tornar o espelho deles. E sim, vai ser desconfortável. Mas o conforto nunca ensinou nada a ninguém. O conforto é o que os tornou preguiçosos. O conforto é o que os fez esquecer. Agora é hora de fazê-los lembrar. E se eles não lembrarem, se nunca entrarem em contato, se desaparecerem completamente, então seu silêncio fez mais do que desensinar eles. Ele os revelou. Você saberá quem deve estar na sua vida, não por quem fica quando você dá tudo, mas por quem aparece quando você para. Porque as pessoas que realmente te valorizam sentem o silêncio e agem. Elas não esperam até você se ir para lembrar do seu valor, e aquelas que esperam nunca merecem o acesso que tinham. Escreva isso nos comentários. Eu desaprendo com o silêncio. Diga, deixe que ele seja sua espada. Deixe que ele seja seu escudo. Deixe que ele seja o limite que você nunca teve coragem de estabelecer até agora. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que a versão de você que tolerava o mínimo necessário se foi. Que aquele que implorava está enterrado. Que aquele que ficava quieto, mas com força, agora está no comando. E fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar. Estamos entrando no que acontece quando a culpa que eles pensavam ter enterrado finalmente surge através da sua ausência. E pela primeira vez, eles começam a quebrar o silêncio que você nunca precisou implorar para acabar. Número 4. A culpa que eles enterraram. O silêncio a desenterra. Eles só se sentem mal quando está silencioso o suficiente para ouvir o eco de seu próprio comportamento. Você foi muito paciente, muito indulgente, muito compreensivo. Eles fizeram coisas que mereciam silêncio há muito tempo, mas você continuou falando. Eles sumiram e você lhes deu graça. Eles te afastaram e você os trouxe de volta. Eles te deram distância e você lhes deu chances. Eles te magoaram e você ofereceu suavidade. E o que eles fizeram? Eles enterraram a culpa, enfiaram-na como um segredo, cobriram-na com desculpas, mascararam-na com distrações. Mas o que eles não perceberam é que a culpa é como uma semente. Cresce em silêncio. Você acha que eles estão bem? Que seguiram em frente? Que o seu silêncio não os está afetando? Mas eis o que realmente está acontecendo.
Eles estão ouvindo sua voz em lugares onde você ficou em silêncio, no meio da noite, no espelho, em momentos de quietude, quando não há mais ninguém por perto para conversar sobre o desconforto. É aí que a culpa começa a sussurrar. Não na sua presença, mas na sua ausência. Não quando você estava mandando mensagens, ligando, tentando, mas agora que você não está mais fazendo isso, o silêncio se torna o confessionário deles. E, acredite, eles estão se confessando para si mesmos. Veja bem, enquanto você estava lá explicando, implorando, verificando, eles não precisavam enfrentar o que fizeram. Você era a cobertura deles, o amortecedor, a desculpa. Eles ainda estão aqui, então não deve ter sido tão ruim assim. Mas agora, você não está mais. E de repente, a mente deles não tem mais nada para se esconder. Nenhuma mensagem nova para ler. Nenhum conforto para se apoiar. Apenas espaço. Espaço onde antes havia o seu calor. Espaço onde agora vive a consciência deles. E a culpa adora espaço. Ela prospera lá, fica mais alta, mais pesada, inevitável. Imagine isso, uma sala cheia de espelhos. É nisso que o silêncio se transforma. Cada parede reflete quem eles eram quando você os amava. Cada reflexo mostra o que eles se recusavam a ver antes. O dano que causaram, o amor que ignoraram, o esforço que consideravam natural. E eles tentam se afastar do reflexo, mas não há para onde olhar. Você se foi, mas o que eles fizeram ainda está lá. No começo, eles vão negar. Eles sempre negam. A culpa não começa como arrependimento. Começa como defesa. Eles vão dizer que você exagerou, que você era demais, que você queria demais. Eles vão brincar sobre isso com os amigos. Fingirão que não estão incomodados. Mas essa é a máscara que a culpa usa antes de começar a queimar. Porque toda vez que ouvirem seu nome, todo lugar que os lembrar de você, toda música, toda frase, todo perfume, vai doer um pouco mais, vai ser um pouco mais intenso. É assim que a culpa funciona. Ela não grita, ela escorre devagar, silenciosamente, até inundar. E essa inundação vem quando eles te veem prosperando sem eles. Quando te veem sorrindo e você não está fingindo, quando percebem que você não ficou em silêncio, você começou a se curar. Agora você pode estar pensando, mas eles me fizeram mal e eu ainda sinto que sou eu quem está sofrendo. Isso é porque você está se curando. E a cura parece dor antes de parecer liberdade. Mas não se engane, seu silêncio está funcionando. Ele está passando por eles como uma sombra que não conseguem afastar. Ele está subindo pela garganta deles quando tentam rir com alguém novo. Ele está sentado ao lado deles quando fingem que estão melhor. Você não está atrás deles, mas seu silêncio está, e é implacável. Por quê? Porque eles sabem. Eles sabem que você não merecia a distância. Eles sabem que você os amava profundamente. Eles sabem que você era verdadeiro. E quando alguém perde algo verdadeiro, não porque você deixou de se importar, mas porque eles deixaram de aparecer, a culpa começa a assombrá-los. Não porque você os puniu, mas porque você finalmente parou de resgatá-los de seu próprio reflexo. Vamos quebrar a ilusão. Você não precisa enviar uma mensagem. Para que eles sintam remorso, você não precisa encerrar o assunto. Você não precisa fazê-los entender, porque eles estão começando a entender da pior maneira possível. Da maneira que pesa. Do tipo que te mantém acordado à noite. Daquele tipo que repete momentos sem parar na sua cabeça. É isso que a culpa está fazendo com eles agora. Silenciosamente, internamente, tortuosamente. E tudo começou quando você parou, quando recuperou sua energia, quando não se explicou dessa vez, quando não discutiu, não se defendeu, nem tentou ser compreendido. Você simplesmente foi embora e deixou o silêncio falar por você, porque o silêncio é a linguagem mais honesta que existe.
Ele não grita, ele revela. É aí que está o seu poder, não em reagir, não em provar, mas em deixar a verdade surgir por si mesma. E aqui está essa verdade. Eles achavam que você sempre estaria lá, e agora percebem que estavam errados. Essa percepção não vem acompanhada de alívio, vem acompanhada de espera. Você não apenas se afastou, você os fez entrar em sua própria culpa. E esse é um caminho que eles nunca estavam prontos para seguir, até que seu silêncio os forçou a isso. Mas aqui está a beleza. Você não precisa mais carregar a culpa deles. Não é sua. Você tentou, você deu, você apareceu. E agora sua única tarefa é continuar crescendo, continuar se elevando, continuar se tornando, não para prejudicá-los, não para se vingar, mas porque sua paz é finalmente sua prioridade. E quanto mais você se elevar, mais eles vão afundar na gravidade do que deixaram para trás. Escreva isso nos comentários. Meu silêncio expõe a verdade. Diga isso com convicção. Deixe que seja seu remédio. Deixe que seja sua armadura, porque você não é o vilão na história deles. Você era a luz que eles não conseguiam segurar. E agora eles ficam sentados no escuro, se perguntando como perderam isso. E fique comigo. Porque o que vem a seguir não é apenas a culpa deles. É o momento em que eles começam a comparar todos os outros com você e percebem que ninguém se sente como você se sentia. Número 5. Eles começam a se lembrar do que você era, porque ninguém mais se compara a você. Eles não sentiam sua falta quando você estava por perto, mas agora que você se foi, eles são assombrados pelo que não podem substituir. É engraçado, não é? Quando você estava lá, respondendo mensagens, verificando, demonstrando carinho, eles pareciam bem, calmos, distantes, indiferentes. Você mandava mensagens longas, explicando como se sentia. Silêncio. Você perguntava como eles estavam. Respostas de uma palavra. Você tentava criar uma conexão. Eles bocejavam como se você estivesse lendo um roteiro do qual eles já estavam entediados. Você começou a se perguntar: será que sou realmente tão esquecível assim? Mas a questão é a seguinte, meu amigo. Você nunca foi esquecível. Você era apenas consistente. E a consistência, quando entregue aos ingratos, se torna invisível. Não é que eles não tenham visto seu esforço, é que eles achavam que isso nunca iria parar. Eles presumiram que você sempre seria aquele que manteria a linha, que sempre seria aquele que estenderia a mão, manteria o ritmo, manteria o vínculo. Eles se acostumaram com a sua energia, da mesma forma que as pessoas se acostumam com música de fundo. Só quando o som para é que eles percebem: caramba, essa sala está muito silenciosa agora. E é aí que começa. A lembrança, não em uma enxurrada, não em algum momento de lágrimas e arrependimento instantâneo. Não, não é assim que a lembrança real funciona. Começa em sussurros, um cheiro que os lembra de você, uma música aleatória tocando em um café, uma frase que outra pessoa diz e que você também costumava dizer. Aquele momento. Quando eles instintivamente vão te enviar uma mensagem sobre algo e lembram que não podem, é aí que os pensamentos começam. Por que parei de valorizá-los? Por que não respondi à última mensagem? Por que sinto saudades deles? Agora que não posso mais senti-los, eles começam a comparar. Não porque querem, mas porque isso acontece naturalmente. As novas pessoas que conhecem não mandam mensagens da mesma forma. Não se importam da mesma forma. Não ouvem da mesma forma. As coisas que você fazia parecerem fáceis agora parecem raras, inestimáveis e insubstituíveis. Deixe-me desmascarar uma mentira. O mundo tem te alimentado com a ideia de que as pessoas seguem em frente só porque não dizem que sentem sua falta, que o silêncio significa indiferença, que a falta de contato significa encerramento. Isso é ficção. A verdade
As pessoas só falam sobre o que já processaram. O que não processaram, elas revivem em silêncio, em quietude, em segredo. Elas não vão contar para os amigos imediatamente. Não vão postar sobre isso, mas vão pensar. Elas vão sentir isso quando tentarem se conectar com alguém novo e não rolar a química. Elas vão sentir isso quando rirem e não sentirem aquela alegria profunda, como sentiam com você. Elas vão sentir isso quando rolarem as mensagens antigas, não porque querem voltar ainda, mas porque precisam lembrar quem eram quando tinham você. Porque o que perderam não foi só uma pessoa, foi a versão delas mesmas que só existia na sua presença. O lado mais suave, o lado seguro, o lado visível. E agora que você não está mais segurando esse espelho, eles veem as rachaduras, as arestas, a parte deles que não sabia como receber amor até você parar de oferecê-lo. E não, isso não é sobre vingança, não é sobre fazê-los sofrer com essa pequena energia. Isso é a verdade real e sem filtros, que quando você dá a alguém uma energia rara e essa pessoa a usa mal, ela eventualmente percebe que nem todo mundo é um curador, nem todo mundo é paciente. Nem todo mundo tem um coração que oferece sem condições. E quando percebem isso, quando finalmente admitem para si mesmos que você era raro, eles entram em pânico, não porque não conseguem encontrar ninguém, mas porque não conseguem encontrar você. Aquele calor, aquela intuição, aquela maneira que você tinha de sentir o que eles não diziam, aquela maneira que sua presença trazia paz. Mesmo nos dias mais tempestuosos deles. Você não era apenas uma pessoa, você era um refúgio. E agora isso se foi. E eles estão lá fora, no frio, se perguntando como deixaram a porta se fechar. Sêneca disse: aquele que é corajoso é livre. E sua coragem, sua decisão de ir embora, de ficar em silêncio, de escolher o respeito próprio em vez da familiaridade, foi isso que te libertou. Foi isso que deu início à lembrança. Porque as pessoas não se lembram do conforto. Elas se lembram do que perderam em termos de conforto. Elas se lembram do silêncio depois que a música para. Do frio depois que o fogo se apaga. Da dor depois que a mão curadora se retira. Você não é um fantasma assombrando-as. Você é um padrão agora. Uma referência que elas não sabiam que tinham até que se foi. E a partir deste momento, cada conexão que tentarem construir, cada conversa, cada flerte, cada momento, eles vão comparar, mesmo que inconscientemente, com o que tinham com você. E não vai ser igual, não vai chegar nem perto, porque você se mostrava com sua alma, e a maioria das pessoas só se mostra superficialmente. Mas deixe-me avisar, é aqui que você precisa se manter firme, porque quando eles começarem a se lembrar, eles podem entrar em contato. Eles podem voltar. Não porque mudaram, mas porque finalmente sentiram o peso da sua ausência. E é tentador, tão tentador responder, suavizar, voltar aos velhos padrões. Mas você precisa lembrar quem você é agora. Você não está mais tentando ser escolhido, você já se escolheu. Você não é mais aquele que espera. Você está caminhando, e se eles quiserem alcançá-lo, é melhor que venham curados, honestos e inteiros. Porque agora você sabe que sua energia é cara, seu amor não é produzido em massa e seu tempo é sagrado. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu sou o padrão. Deixe ecoar, deixe soar, deixe que seja a declaração que surge do seu silêncio como uma chama. Porque o que você deu foi real. O que eles perderam foi raro. E o que eles sentem agora não é apenas culpa, é clareza. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a mudança que vira todo roteiro. O momento em que você para de se importar, mesmo que ainda sinta. E é aí que eles não apenas sentem sua falta, eles começam a perseguir o número 6. Você parece indiferente. É isso que mais os incomoda. A pessoa mais calma na sala não é aquela que não sente nada, é aquela que se recusa a ser afetada pelo caos.
Eles achavam que seu silêncio era fraqueza, que sua quietude significava rendição, que sua calma significava que você não se importava mais. Mas aqui está o que eles nunca entenderam. Não é que você não sinta, é que você parou de fingir. Naquela época, eles viam todas as emoções estampadas no seu rosto. Você era aberto, humano, em estado bruto. Você chorava e eles ignoravam. Você estendia a mão e eles te deixavam pendurado. Você tentava consertar o que eles continuavam quebrando. E toda vez que eles confundiam sua vulnerabilidade com desespero, eles olhavam para o seu cuidado e viam fraqueza. Eles viam suas lágrimas, sua preocupação, seu esforço e pensavam: eu os tenho nas mãos. Mas agora você passa por eles como se fossem ruído de fundo. Agora sua energia é limpa, distante, pacífica. Você está sorrindo, não de forma falsa, mas de forma livre. Você não está com raiva. Você não está amargo. Você simplesmente se foi. Emocionalmente se foi. Psicologicamente se foi. Você não olha para trás, porque não há mais nada para você lá. E é isso que os assombra. Não o silêncio, não a ausência, mas a sua paz. Porque você costumava implorar, costumava explicar demais, costumava aparecer, mesmo quando eles desapareciam. Você costumava perguntar: você está bem? Agora você não pergunta nada, você apenas existe, e pela primeira vez eles não sabem como existir sem a sua energia orbitando a deles. Vamos ser claros, você não ficou mais forte porque parou de sentir. Você ficou mais forte porque parou de perseguir o sentimento que nunca recuperou. Você ficou mais forte porque escolheu a solidão em vez do desrespeito. Você escolheu a calma em vez do caos. Você escolheu a cura em vez da história. E esse tipo de decisão, esse tipo de compostura, abala as pessoas, porque quando você era barulhento, quando era emotivo, eles podiam te culpar. Eles podiam apontar sua carência e te chamar de dramático. Mas agora você está calmo. Agora você está focado. Agora você está crescendo em silêncio e não há mais ninguém para culpar, a não ser eles mesmos. Sua indiferença é mais alta do que qualquer mensagem que você já enviou. E eles sentem isso. Oh, eles sentem isso. Eles sentem isso quando postam algo e você nem reage. Eles sentem isso quando veem seu nome aparecer, mas percebem que você não verifica o deles há semanas. Eles sentem isso quando ouvem sua música favorita e as lembranças os atingem no peito. E, a pior parte, eles não conseguem explicar isso para ninguém. Porque como você diz a alguém que a pessoa que você ignorou agora está radiante? Como você diz que eles costumavam se importar demais e agora não se importam mais? Como você admite que a pessoa que você pensava que sempre estaria lá simplesmente parou? Você não consegue? Você sofre em silêncio, o mesmo silêncio que você deu a eles? Veja bem, as pessoas esperam lágrimas, esperam colapsos, esperam explosões. Mas quando você não lhes dá nada, quando você lhes dá paz, é aí que a mente delas se torna um campo de batalha. É aí que cada momento da sua ausência se torna uma pergunta que elas não conseguem responder. E aqui está o que mais dói. Elas sabem que não podem te alcançar agora, não como antes, não com um oi, não com um emoji, não com o mesmo esforço mínimo e preguiçoso que costumavam usar para se safar. Porque você mudou. Você não está disponível pelo preço que elas costumavam pagar. Você já esteve em liquidação. Agora, você é inestimável e eles não podem pagar pela versão de você que surgiu do silêncio. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Você percebeu isso? Você parou de implorar para que eles se importassem. Você parou de reagir às migalhas que eles jogavam. Você parou de tentar obter respostas de pessoas
que nunca lhe deram clareza. Você construiu sua força nas sombras. Você encontrou sua paz na quietude. E agora eles não conseguem descobrir como abalar você. Porque a única coisa mais alta do que o desgosto é a cura. Vamos ser honestos. Não foi fácil. Você quis entrar em contato. Você redigiu as mensagens. Você relembrou as memórias. Você questionou seu valor. Mas você conviveu com essa dor. Você não a entorpeceu. Você deixou que ela te abrisse. E, em vez de sangrar por eles, você sangrou por você. Você construiu, você evoluiu, você começou a se tornar. E agora eles olham para você e não reconhecem o que costumavam dar como certo. Porque você está tranquilo. Porque você está equilibrado. Porque você não está mais disponível quando eles querem. E isso te torna inesquecível. Eles não vão te dizer isso, mas estão observando. Estão lendo suas legendas, procurando pistas, esperando por uma rachadura na sua calma, um deslize no seu silêncio. Eles querem ver aquela versão antiga de você ressurgir, porque essa é a versão que eles podiam controlar. Mas continue longe. Ele se foi. Você se foi e não vai voltar, a menos que seja em um nível completamente diferente. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Eu estou calmo. Eu estou intocável. Deixe o mundo ouvir isso. Deixe seu silêncio rugir. Deixe que seja sua declaração final para cada capítulo em que você foi ignorado, subestimado e subvalorizado. Porque você não está apenas se curando, você se curou. Você não está apenas em silêncio, você é soberano. Você não precisa de vingança. Você não precisa de desculpas. Você não precisa do encerramento de alguém que nunca mereceu sua lealdade. Você superou a versão de si mesmo que precisava deles. E agora são eles que estão observando. São eles que estão se perguntando. São eles que estão sentindo o terremoto que você causou com seu silêncio. Então, fique calmo, fique composto, fique poderoso. E se você estiver pronto para nunca mais quebrar seu silêncio pelas pessoas erradas, deixe isso para trás. Eu estou calmo. Eu estou intocável. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. Porque isso não é mais apenas silêncio. Essa é sua declaração final.